Sabe, queridos, essa semana eu tenho me apegado muito com um versículo muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, ele diz o seguinte: mas aquele que ama a Deus, esse é conhecido dele. E o próprio Coríntios 13, ele vai afirmar o seguinte, no capítulo 13, versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada seria. Sabe, ser conhecido de Deus, ser conhecido por Deus, existem muitas pessoas que não sabem a diferença entre ser um homem de Deus e ser alguém usado por Deus. Há uma diferença muito grande, porque ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, são as nossas atitudes, os nossos atos que vão contar. E ser alguém usado por Deus, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Deus, ele tem o poder de usar qualquer pessoa, qualquer criatura. A Bíblia prova claramente que Deus, ele foi capaz de usar uma jumenta para se comunicar com um profeta. Então, tem muitas pessoas que não sabem essa diferença entre ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus e ser alguém usado por Deus. Porque ser alguém usado por Deus, muitas pessoas podem ser usadas, mas ser conhecido por Deus, aí é que está a grande diferença. Ser conhecido por Deus, Deus, ele vai olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o nosso caráter, para a nossa vida, da maneira que nós se comportamos, não só na nossa vida pessoal, sentimental, mas em todos os segmentos, sem máscara. Deus, ele conhece o nosso ser, Deus, ele conhece a nossa vida. E ser conhecido por Deus é algo muito interessante, porque apesar de nós passarmos por tribulações, por lutas, por perseguições, a Bíblia nos afirma que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe onde existe verdade, onde existe mentira. Então, independente, meu irmão, das lutas que você tem enfrentado, independente dos problemas, se você estiver vivendo de uma forma correta diante dos olhos do Senhor, né, Deus, ele vai te fortalecer, Deus, ele vai te guardar, Deus, ele vai te guiar, Deus, ele vai continuar enviando refrigério para a sua vida, para a sua alma. Ser conhecido de Deus, aquele que ama a Deus. Paulo, ele afirmando essas palavras no livro de 1 Coríntios, ele afirmando claramente que as pessoas podem profetizar, as pessoas podem fazer tantas coisas, as pessoas podem ter uma fé tão grande ao ponto de mover montanhas, de fazer se transportar montanhas, problemas, mas se não tiver amor ao próximo, se não tiver amor dentro de si, um amor verdadeiro, um amor sem mistura, um amor puro, de nada adianta, de nada serviria tudo isso. E Jesus, ele trazendo, né, os mandamentos, ele resume toda a história apenas em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um resumo de coisas tão simples, que é tão fácil ver pessoas falando, anunciando o Evangelho, mas quando a gente olha para as atitudes, deixam a desejar. Quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a vida pessoal, deixam a desejar. Eu não estou aqui para criticar ninguém, e esses devocional que a gente traz sempre é uma palavra de fé, de motivação às pessoas, que independente das situações, Deus sempre pode criar uma nova estratégia para a tua vida. Que independente dos levantes, que independente das perseguições, que independente das pedradas, que independente das calúnias, nós somos servos de Deus e nós sempre vamos enfrentar isso, calúnias, perseguições, defamação,
palavras contrárias, orações contrárias, mas o mais importante é nós sempre manter Cristo na nossa frente, Deus acima de todas as coisas, e Ele sempre vai trazer o escape certo para a nossa vida, o refrigério para o nosso coração. É tão engraçado que quando a gente vence uma situação, vence um problema, vence um levante, vence uma calúnia, vence uma perseguição, sempre aparece outra para muitas das vezes tentar nos afligir. Mas o mais interessante é que nós continuamos aqui de pé, falando do amor de Deus, falando da graça de Cristo, falando desse amor incondicionalmente que foi capaz de alcançar todos, ou dar a oportunidade para que todos fossem alcançados por essa graça. A gente sempre vê pessoas falando mal de outras, criticando, falando aquilo que nem sabem das pessoas. Mas Deus, Ele sempre vai nos justificar. E pode o homem se levantar contra a nossa vida, pode a mulher se levantar contra as nossas vidas, mas Deus, Ele sempre vai nos justificar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe onde existe verdade, Ele sabe onde existe mentira. E o mais importante é nós sempre buscarmos manter o nosso caráter intacto, diferente das situações, lutas, problemas. O próprio Cristo, Ele nos afirmou dizendo que nós ia enfrentar problemas, lutas, que no mundo nós ia sofrer aflições, nós ia enfrentar aflições, mas era para que nós viéssemos ter bom ânimo, para que nós viéssemos obter paz. E somente Cristo Jesus pode nos dar a paz perfeita ao nosso coração, ao seu coração. Somente Jesus, Ele pode trazer uma paz incalculável à sua vida. Talvez você não tenha enfrentado uma situação que você não sabe como resolver nesses últimos dias, mas Cristo é aquele que sempre é capaz de trazer novas estratégias aos nossos corações, para que a gente continue firme e forte em sua presença. Nós trazemos essas palavras de fé para que você possa se identificar com alguma passagem, com alguma palavra de fé, que você possa guardar o seu coração, buscar viver aquilo que a palavra nos afirma, porque aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe os teus pensamentos, a tua mente, o teu modo, o teu caráter, as tuas atitudes. Deus conhece. Então, independente de quem se levante com pedradas, com calúnia, com palavras negativas, com oração contrária, Deus te chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos justifica, é Ele que te justifica. Isso que importa, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, é Ele que sabe os pensamentos que tem ao teu respeito, para te dar o fim que desejares. Continua firme com o Senhor, continua com a sua fé em ação, que Ele vai honrar a tua fé. Deixo aqui um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Dino Sena, e que a honra de Deus ela possa te alcançar, em nome de Jesus. Deus o abençoe.